pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito prazer, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Essa aula de física prazerosa, gostosa. Pessoal, hoje a gente vai analisar gráficos do movimento uniforme. Pessoal, aquele barulhinho que a vaca faz, né? Mu. Não existe variação de velocidade. A velocidade ela é constante. Ok. A gente analisou de uma forma na última aula, ok? Que não era gráfica. E hoje a gente vai estar focado para analisar o esquema do movimento em uma análise gráfica. Eu separei em 3 tipos de gráfico, ok? O gráfico S por T, lembra disso? Posição por tempo. Gráfico V por T, velocidade por tempo. E gráfico A por T, aceleração por tempo. É muito importante para a gente entender o movimento para poder classificar. Como assim classificar? Ué, você concorda? Olhando para cá, hein? No gráfico S por T, beleza? Você concorda que se eu ando e quando eu me desloco, quando eu me movimento, quando eu vario minha posição, as minhas posições elas podem aumentar ou diminuírem ao longo da minha trajetória? Como assim, professor? Eu não estou entendendo nada. Se eu parto do meu S0 igual a 0, que é o começo do meu quadro, lembra do combinado da aula passada? Aqui é o 0. E lá na outra ponta é o 2, ele tem 2 metros de comprimento. Se eu saio do 0 e eu vou andando para frente, se eu estou andando para frente, a minha posição ela está aumentando ou diminuindo? Ela está aumentando, pô. Eu estou indo do 0 para o 2, não é? Mas se eu volto? Galera, aqui não é o 0, aqui é o 2, então estou voltando. Se eu estou voltando, as minhas posições elas estão diminuindo, indo do 2 para o 0. Galera, vamos mudar essa palavra. Do 0 para o 2, eu não vou falar que elas estão aumentando. Eu vou falar que as minhas posições ao longo do tempo, meu S por T, minhas posições ao longo do tempo estão progredindo. Agora, quando eu voltar, eu vou substituir essa palavra. Do 2 para o 0, eu vou falar que as minhas posições estão retroagindo. Então, se a minha posição ao longo do tempo ela aumenta, eu vou falar para você que meu movimento vai ser sempre progressivo. Se as minhas posições elas decrescem ao longo da trajetória, o meu movimento vai ser sempre retrógrado. Então, uma hora as posições aumentam, horas diminuem. Se elas aumentam ao longo do tempo, movimento progressivo. Se elas diminuem, movimento retrógrado. Elas estarão retroagindo. Então, pensa no primeiro gráfico S por T. Eu parto de uma posição inicial, que no meu esquema não é 0. 0 seria aqui. Eu parto daqui. Gráfico S por T. Nós iremos analisar como as posições se deslocam ao longo da trajetória. Faz sentido para você que se os números eles crescem na vertical, né, para cima, vertical para cima, ao longo do tempo, pessoal, olha só, os números no eixo Y, né, na posição, crescem vertical para cima. No eixo X, aonde a gente marca o nosso tempo, crescem horizontal para a direita, beleza? Para direita. Galera, faz sentido então que as minhas posições ao longo do meu tempo estão aumentando. Aqui é S0. Aqui vai ser um valor que eu não sei qual é, mas maior que S0. Aqui maior do que o maior que S0. Aqui maior do que o maior do que o maior que S0. Chuta valores. Isso aqui é 2. Aqui vai ser 4, 6, 8, 10. Está aumentando conforme o tempo está passando. Então, nesse caso, o meu movimento ele vai ser o quê? Ah, professor, vai ser um movimento progressivo. Olha isso. Vai ser um movimento progressivo. Por que progressivo? Porque minhas posições elas estão aumentando ao longo da minha trajetória. Agora, se eu estou com as minhas posições ao longo da minha trajetória diminuindo, retroagindo. Aqui, chuta um valor. Posição 8, 6, 4, 2, 0. Então, aqui nesse gráfico, as minhas posições elas estão retroagindo. Logo, meu movimento vai ser um movimento quase que foi. Meu movimento vai ser um movimento retrógrado. Então, eu vou escrever aqui para vocês que o meu movimento é um movimento retrógrado. Então, sempre que você estiver estudando, analisando o gráfico S por T, se a reta for uma reta crescente,
o gráfico vai caracterizar um movimento progressivo. Se a reta do gráfico S por T for uma reta decrescente, esse gráfico vai caracterizar um gráfico de um movimento retrógrado. Sim ou não? Lembra do S igual a S0 mais VT, aula passada? Equação horária da posição do movimento uniforme? É uma equação do primeiro grau, não é? Então, o gráfico da posição por tempo é uma reta, caracterizando uma função no primeiro grau. Beleza? Pessoal, observação. Você concorda comigo que o tempo é sempre um escalar positivo? Como assim, professor? Ó, eu vou até fazer de laranja aqui, ó. Você concorda comigo que quando eu tenho V igual a ΔS sobre ΔT, lembra disso? Velocidade média. Só que olha só, o tempo, ele é uma grandeza escalar. Só um número já é suficiente para a gente entender o que ele quer dizer. São 2 horas. Você não se preocupa, para onde são 2 horas? A informação que são 2 horas já é suficiente para você. Então o tempo é uma grandeza escalar. O número é suficiente para essa informação. Ele é uma grandeza escalar sempre maior que zero. Já o ΔS não é uma grandeza sempre positiva. Ele pode ser positivo ou negativo. Você concorda que se eu faço ΔS para esse gráfico, final menos inicial, vai dar um valor maior do que zero? Lembra que eu chutei valores? Aqui é 2, aqui é 10. 10 menos 2, 8. Aqui é 10, aqui é 2, por exemplo. 2. 2 menos 10, menos 8. Ninguém te falou que ΔS é maior menos menor. Na aula passada eu te ensinei que ΔS é final menos inicial. Então, o ΔS ele pode ser maior ou menor que zero. Mas o tempo ele é sempre positivo. Então o que vai determinar se a velocidade vai ser uma grandeza positiva ou negativa vai ser o ΔS. Se o ΔS for maior que zero, a velocidade é positiva, é maior que zero. Se o ΔS for menor que zero, a velocidade é negativa, é menor que zero. Então, se o ΔS for maior que zero e o gráfico caracterizar um movimento progressivo, isso quer dizer pra gente que a velocidade nesse movimento ela é maior que zero. Se o gráfico caracterizar um movimento retrógrado, isso quer dizer pra gente que a velocidade nesse movimento é menor que zero. Beleza? Em questões de múltiplas escolhas, e até em discursiva, ele pode perguntar. Então é bom você saber responder. Beleza? Ó, agora analisando um gráfico V por T. Velocidade por tempo. Repara, pessoal, que eu coloquei a unidade entre parênteses porque a gente está analisando sempre no sistema internacional, tá? Então minha velocidade aqui em metros por segundo. Senhores, a velocidade varia em algum momento? Pausa dramática. Nunca. O movimento é uniforme, meu amigo. A velocidade é sempre constante. Se você pegou um carro a 20 metros por segundo, na sua língua, a 72 km por hora, e você quer fazer uma curva, meu amigo, você vai fazer aquela curva a 72 km por hora. Só que na verdade a gente não faz uma curva, né? A gente vai trabalhar sempre no movimento retilíneo, movimento em linha reta. Mas eu estou te dando um exemplo. Se você vê uma velha na estrada, você vai passar por ela a 72 km por hora. Você não varia a sua velocidade, ok? A velocidade é sempre constante. Só que ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, vimos isso aqui, né? Então o gráfico, ele vai ser uma reta, marcando sempre o mesmo valor, ó. O V0 não muda. Chama esse V0 de qualquer valor, só para exemplificar. Chama de 20. Tá vendo que não tá variando? O tempo passa, ó. O tempo tá passando. Ó pra cá. O tempo tá passando. Mas você repara que a velocidade, ela não tá variando, ela tá constante. Então, o gráfico da velocidade positiva é um gráfico acima do eixo X, acima do zero aqui, ó, sempre paralelo ao eixo X, invariável. O gráfico da velocidade negativa, olha só, o tempo está passando, ó, e a velocidade ela não está mudando. Chama agora de menos 10, um exemplo. A velocidade ela está invariável, ela está sempre menos 10. Ó, ela não está mudando. Então, eis o gráfico da velocidade maior que zero progressiva e o gráfico da velocidade menor que zero, um movimento que retrógrado. Só que vem comigo. Sempre na física, que você pegar os eixos e multiplicar
e essa multiplicação te der algo na física conhecido, a área do gráfico vai ser essa determinada coisa conhecida. Quando você pega, por exemplo, o tempo e multiplica pela velocidade, quem você encontra? Ué, professor, não entendi. Ué, faz aqui, ó. Consegue enxergar aqui? Ó, olha pra cá. Faz aqui, ó. Se você pegar o ΔS e isolar, você vai ter V vezes ΔT. Ó, vou até destacar de vermelho pra você, ó. Tá aqui, ó. Se você pega a velocidade e multiplica pelo tempo, você encontra o ΔS. Logo, a área desse gráfico, olha pra cá. Logo, a área desse gráfico, ela é igual ao ΔS. Numericamente igual, tá? O valor é igual, o número é igual. Então é numericamente igual ao ΔS. Mais uma vez, pegou os eixos V por T, multiplicou, a área desse gráfico vai ser igual ao ΔS. Então a área é igual ao ΔS, numericamente igual, beleza? Pessoal, o gráfico A por T agora, aceleração por tempo. Mais fácil, né? Se não tem velocidade, opa, falei besteira. Se a velocidade não varia, não tem aceleração. A gente vai ver no próximo assunto que a aceleração é chamada da taxa de variação da velocidade. Taxa é valor. A aceleração é responsável por variar a velocidade do móvel, tanto para mais quanto para menos. Eu posso dar valores para a velocidade, como posso tirar valores da velocidade, até o móvel parar, por exemplo. Galera, qual é a moral da história? No movimento uniforme, como a velocidade não varia, o gráfico A por T tem que ser uma reta sobre embaixo, sobre em cima, né? Sobre aqui, ó, bem em cima do eixo zero, aqui, bem em cima do eixo X, beleza? Então eu representei de vermelho uma reta sobre o eixo X, representando que a aceleração vale zero. Ela é nula, ela não existe no movimento uniforme, beleza? Pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Não esquece de seguir lá. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, isso faz com que o vídeo se multiplique, apareça mais, beleza? Mas olha, foi um prazer, eu espero que esteja ajudando você e vamos juntos. Temos muito mais pela frente. Grande abraço!